Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão de Excel. E hoje, Ju, como o nosso vídeo sobre fundo partidário e eleitoral deu uma certa audiência, nós estamos nesse clima eleitoral, nós vamos falar de coisas relacionadas. Pode ficar tranquilo, não me venham xingar depois no WhatsApp, que não é coisa de partido. Nós vamos falar de coisas relacionadas à eleição, basicamente quanto que custa aí o nosso querido poder legislativo, porque nesta semana saiu uma notícia, né? Nessa semana não, que o museu lá do Rio de Janeiro, ele acabou pegando fogo e o pessoal acabou fazendo uma analogia aí que quantos minutos do nosso poder legislativo, da Câmara e do Senado, pagariam a manutenção do museu, tá? Então é basicamente isso que nós vamos trabalhar. Temos algum recado, além de ligar o ar-condicionado que eu estou com calor? Não? Toca a vinheta, se inscreve, clica no sininho e vamos pra cima. Não, diminui pro 18 isso aí. Então beleza, corta aí, Case, pra gente começar a discutir. Primeiramente, eu só queria mandar um abraço pro nosso querido amigo Benito Savastano, que foi ele que falou: Botão, eu vi uma notícia assim assado, né, falando lá sobre a verba do museu, faz um vídeo aí que eu gostei bastante, então Benitão, aquele beijo na bunda branca e obrigado pela sugestão que você nos deu. Então o que nós temos aqui, ó? Verba para manutenção do Museu Nacional, então vocês podem ver aqui a notícia relativamente juliana, relativamente fresca. Então nós temos aí a notícia ali de dia 3 de setembro. Então nós temos várias fontes, ó. Verba utilizada no Museu Nacional equivale a 2 minutos de gasto do Judiciário e 15 minutos do Congresso. Você fala, caralho, é coisa pra cacete, né? Outra notícia, ó. Temos no Estadão, na Época Negócios, vamos clicar aqui só pra vocês terem uma ideia. Verba usada equivale a 2 minutos. Então os caras produzem, acho que uma mesma notícia e ficam replicando em vários meios de comunicação. Sai daqui estas bostas que aparecem. Então só pra gente ter uma ideia, né? Quanto é que foi o gasto do museu em 2018? Até então, 268 mil. Então você fala assim, caralho, 15 minutos do Museu Nacional, 15 minutos do Congresso Nacional custa 268 pau? Então é justamente isso que nós vamos fazer. Beleza, Juliana? Só que como já foi feito do Museu Nacional, eu não vou ficar fazendo chovendo no molhado, fazendo com o mesmo exemplo. Eu vou trabalhar com alguma coisa um pouco mais palpável, que é o nosso querido quem? Neymar! Então bota uma foto do Neymar, de vez em quando ele vai lá em casa bater uma bola, ele e a Bruna, eu vou ensinar ele um pouquinho a jogar e acabo dando um pau nele no Ineleven também. Então vamos lá, se a gente entrar aqui em outro portal, vamos pegar mais ou menos há um ano atrás, certo? O Neymar foi comprado. Para com essa porra dessa câmera aí, Casey. Põe no lugar de sempre aí embaixo. O Neymar foi comprado pelo PSG, certo? Então na época aí, mais ou menos aí, quando foi essa merda aqui, ó? 17/8 de 2017, então mais ou menos um ano atrás, não tô ficando louco. E quanto que foi pago pelo Neymar? A bagatela, o salário mensal da Juliana de 222 milhões de euros, ou, se você utilizar o fator de conversão do euro na época, 820 milhões de reais. Isso aí é quanto que o PSG pagou pelo Neymar. E aí, além disso, ele vai ter um salário anual, mais ou menos, se não me engano, deixa eu dar uma olhada na minha cola, de 30 milhões de euros, que depois nós vamos converter. Então, será que isso é caro, Juliana? Não sei. O caro é relativo, certo, meu querido? Assim como falou o presidente do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, acho que é isso que fala. E o que ele falou, né? Então, abre aspas. Cadê a aspas dele? Bababai. Aspas. Aqui, ó. Quando olhamos para o Neymar como uma marca do PSG, eu não acho que tenha sido caro. Se tenho certeza que faremos. Ele tá olhando numa relação de benefício-custo. Então, eu também concordo com ele, né? O cara é relativo, tudo depende de quanto vai ser gerado. Então, vamos começar fazendo a planilha primeiro pelo Neymar, certo? Agora a Bruna Marquezine está loira. Então, eu vou abrir aqui a minha planilha, que eu já mantive o esqueleto dela aqui, para que a gente consiga trabalhar e eu não fique mais perdido do que cebola e salada de fruta. E nós vamos colocar aqui, ó, unidade, certo? E vamos colocar aqui, ó, salário do... Não, vou pôr aqui Neymar, pode ser? Neymar. Obrigado, Juliana. Então, o que se nós temos a informação? Nós temos aqui a informação de reais por ano. E se vocês notarem, meus queridos, eu já tenho ali, ó, um comentário que eu já deixei pronto, né? Então, o Neymar vai ganhar cerca de 30 milhões de euros a uma conversão de 3,69, que foi o dia da negociação. É como se o salário dele fosse 110, 810, 811 milhões de reais. Ou seja, Juliana, esse camarada vai embolsar por ano 110 milhões de reais. É lógico, depende da variação do euro. Como o euro tá caro agora, ele tá ganhando mais do que isso. Mas vamos lá. Bom, isso aqui, para ficar, né, numa variável que a gente entende, vai ficar reais por mês. Isso sai quanto? Vamos lá, Ju. Se ele ganha 110 milhões de reais por ano, para eu chegar por mês, nós temos o quê?
dividido por 12. Muito bem. Então olha que maravilha. Por mês, ele está quase no seu salário. Ele está ganhando mais ou menos aí 9,2 milhões de reais. Beleza? Vamos trabalhar em outra conversão, reais por dia, né? Vai que a gente quer analisar assim. Se eu tenho isso aí em ano, como é que eu faço para chegar por dia, Juliano? Isso, divide por 365. Então eu vou pegar ali, ó, os 110 milhões de reais por ano, eu vou dividir por 365. Notem que eu estou dividindo, dividindo, Jesus, eu estou dividindo pelo período total e não pelo período útil. Se você for ver pela hora útil que realmente ele está trabalhando, que no caso é jogando bola ou treinando, certo? O valor seria maior. Então ele ganha por dia a bagatela de 300 pau. Dá para comprar um apartamento, uns par de apartamentos, na verdade. Se a gente transformar por hora, quantas horas tem no dia, Ju? 24. Então vou dividir o 303 por 24. Olha lá que maravilha, nós temos 12 mil reais por hora é o salário do cara. Beleza? Se eu chegar no minuto, dá quanto, minha cara? Divido o quê? Se aqui eu tenho uma hora é quantos minutos? 60, ou seja, um minutinho do Neymar equivale a 211 reais. Você quer parar a gravação por um minuto só para esperar ele ganhar 211 reais e a gente retorna? Não, senão a retenção do vídeo já é uma bosta. Se ficar esperando os negros aqui, né? Quantos representantes são? Né? Vamos colocar aqui, número de representantes. Nossa, não precisa nem colocar, número de representantes, certo? Para que depois a gente já deixe pronto para as outras estatísticas que nós vamos fazer. Nós estamos falando de um cara, é o Neymar. Então beleza. Quanto que eu tenho reais por representante? Olha, nossa, que bosta. Representante. Certo. Reais por representante, então se eu pegar o quê? O que ele ganha por ano, dividido pelo número de representantes. Vai dar quanto essa conta? Obrigado. 110 milhões de reais. Então, meus queridos, esse é o fator aí do Neymar, é o que vocês conseguem ver em diversas notícias em portais de esporte, que toda vez que o cara é negociado, ele fala assim, Neymar vai custar X mil reais por hora. Como eu disse, isso é caro? Não sei. Agora nós vamos ver quanto que custa o nosso poder legislativo. Certo, Juliano? O que é o nosso poder? Obrigado, hoje já tá animado. O que é o nosso poder legislativo? Corta aqui, Case, que eu não vou usar a planilha. O nosso poder legislativo, a gótica tá dormindo hoje, tá tirando foto pro namorado. O nosso poder legislativo, meus queridos, nada mais é do que o nosso Congresso, deixa eu ver se eu estou certo, do que o nosso Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Ele é formado aí pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, coisa que a gente já trabalhou no vídeo do fundo partidário e do fundo eleitoral. Basicamente, o que o nosso Congresso tem que fazer? O Congresso ele é do poder legislativo. Então vamos lá, pegando o termo sugestivo, legislativo, ele trabalha com a legislação. Então ele estabelece as leis, certo? É onde fazem todas as leis. E mais do que isso, ele fiscaliza quem gasta o dinheiro. Então quem gasta é o executivo que está executando uma ação, poder executivo. Então ele faz as leis e fiscaliza o executivo. É lógico, né? Isso aqui é uma puta de uma explicação simplificada. Tem um monte de coisa que os caras acabam fazendo ou não. Depois vocês pegam, vocês pesquisam aí, tem um monte de coisa na internet. Beleza, Ju? E a gente tem um orçamento anual, certo? Um orçamento anual destinado à manutenção do nosso Congresso Nacional. E aonde que eu arrumo esses valores? Aonde que esses caras aí que ficam mexendo com o portal da notícia, encontra isso. Tem um negócio que se chama, deixa eu ver a minha cola, Lei Orçamentária Anual. Então, LOA. O que nós temos na LOA e aonde a gente acha isso? Se você colocar no Google, aí ó, Lei Orçamentária Anual, vai aparecer aí o site da Câmara dos Deputados e vai ter aqui, ó, Lei Orçamentária Anual. Se você colocar na opção, deixa eu colocar aqui para que isso não ficar enchendo o saco, ó, você tem a Lei Orçamentária Anual de todos os anos. Então, se inclusive você quiser depois fazer um histórico para ver quanto que foi gasto cada ano, o problema é seu, você pode fazer. Eu vou pegar de 2018 só para que a comparação ela fique simples. Ah, mas o Neymar foi em 2017, não tem problema. Nós vamos trabalhar aqui com o conceito e depois você aplica o valor que você quiser. Beleza? Então 2018 nós temos aqui, ó, já estava selecionado e nós vamos ter aqui embaixo, Ju, anexos. Que se você clicar, vai abrir o quê? Vai abrir aqui, ó, anexo 1, receita dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, blá, 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 blá. Então vai ter tudo que foi arrecadado de receita, receita de capital, eu não vou ficar lendo no detalhe. O que nós temos aqui embaixo? Para onde vai esta bufunfa? Então se você der um zoom aqui, como é que eu dou um zoom aqui mesmo? Aqui, ó. Nós vamos ter aqui ao lado que esse ano, ó, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, minha cara, Juliana, não deu para selecionar só os dois, então que se for. Olha só o quanto que foi destinado. Se você achou que o Neymar era caro, nós mandamos para a Câmara dos Deputados 6 bilhões, não é mi, é bilhões de reais, 124.276.414 reais. E para o Senado Federal, 4.371.375.000 reais, 672. Nossa, deu uma enrolada, mas você tá vendo o número aí, beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a mesma metodologia de cálculo que nós fizemos para o Neymar, né? Então vamos colocar aqui, ó, Câmara dos Deputados, Senado Federal.
beleza? E vamos colocar os valores que estavam lá naquela tabela. Então, quanto é que foi da Câmara dos Deputados? 6.124.276.414 reais. Beleza, Ju? Olha só que maravilha. Senado Federal, 4.371.375.560. Deixa eu ver se vai dar certo. Nossa, eu errei alguma coisa. Ô, Zerati, depois você dá aquela aceleradinha a hora que eu for fazer. Aê, agora deu certo. Beleza? E aqui nós temos o total, que nada mais é do que a somatória da Câmara mais do Senado. Então, o nosso poder legislativo custa, né? Vai custar no ano de 2018 10,5 bilhões de reais. Ou seja, dá para dar um churrasco com picanha pelo menos aí uma vez por mês, ok? Então nós vamos fazer a mesma metodologia. Se eu dividir isso aqui por 12, eu tenho gasto por mês. Como eu já fiz pro Neymar, eu vou ser vagabundo e só vou puxar aqui, ó, Ctrl C, Enter. Olha lá que maravilha. Por mês, Juliana, a Câmara dos Deputados custa 510 milhões de reais, o Senado 364 e a soma dos dois, 874 milhões de reais. Se você dividir por dia, então eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou jogar, olha lá que maravilha, por dia o nosso Congresso equivale aí a 28,7 milhões de reais, mas o número que eu mais gosto é esse daqui, né? Se eu dividir por hora, isso aqui dá uma bagatela de 1,2, é esse número que eu tô falando aqui, ó, 1,2 milhão de reais por hora, é isso que custa o nosso Congresso Nacional, o nosso Poder Legislativo. Vou fazer a mesma relação aqui, ó, por minuto, é como se isso aí custasse R$19.969, ou seja, um valor relativamente elevado, você concorda comigo? Beleza? Então agora nós vamos fazer também o número de representantes. O Neymar ganha tudo aquilo ali, é um só. Quantos representantes nós temos na Câmara dos Deputados? Isso aí a gente já discutiu no vídeo anterior, nós temos aí 513 camaradas. E no Senado Federal, nós temos aqui, eu tô olhando na minha cola, 81 senadores, que a soma dos dois vai dar vai dar 594 representantes. Ou seja, se eu realizar o mesmo cálculo, né, que eu fiz ali para o Neymar, é como se cada deputado da Câmara custasse aí 11,9 milhões de reais e cada senador custasse 53,9 milhões de reais. Vale lembrar que isto não é exatamente o valor que o camarada recebe, né? Nós estamos fazendo uma conta aqui só direta de quanto que custa toda a estrutura perante o número de representantes que nós temos. Então, é esta bagatela que vocês conseguem enxergar aí. Mas daí vamos pegar ali a linha de raciocínio do nosso querido, volta aqui para mim, Kiss, do nosso querido presidente do PSG, que eu já esqueci o nome dele aqui, né? Isso é caro? Vocês, como eleitores, contribuintes, o que quer que seja, né? Dependente do partido, cor, credo, social, o que você quiser, tudo aquele negócio, pra gente não levar porrada depois. Vocês têm que me dizer se isso daí, né, é barato ou caro. Vamos analisar a relação de benefício-custo que nós estamos tendo em relação ao quanto nós estamos investindo. É lógico, né? Ninguém aqui quer fazer esse vídeo falando que é contra a democracia. É aquela história. Democracia não tem preço, mas no Brasil, né, como tem vários artigos que trabalham isso, a democracia não tem preço, mas no Brasil ela custa excessivamente caro, né? Não somente ali em relação aos salários que o pessoal acaba recebendo, mas principalmente em relação às mordomias. Se você procurar na internet, você vai encontrar várias referências nesse sentido. Então volta lá agora, Case, que eu quero fazer um último cálculo pra gente encerrar, porque o vídeo já ficou excessivamente longo, perto do que eu estava imaginando. Então o que nós temos aqui? Vamos chegar na relação, né, que eu propus no começo do vídeo. Então nós vamos colocar aqui, ó, relação Congresso-Neymar, pode ser, Ju? Relação Congresso-Neymar. Como que a gente manda de orçamento, né, para o Congresso, quantos Neymar ou quantos anos de Neymar dá para bancar no PSG? Basta eu realizar aqui a divisão do meu orçamento anual dividido pelo o que o Neymar vai custar ali por ano. Olha lá que maravilha, Juliana. Acabei de dar uma guspida. Olha lá que maravilha. Com o que a gente manda por ano na lei orçamentária anual, eu consigo pagar o salário do Neymar por 95 anos. Olha lá que legal. Aqui para você, Zerati. Beleza? Mas onde começou, onde que a gente saiu com todo aquele discurso do Museu Nacional? A manutenção do museu. A prévia, né? O valor destinado, previsto, né, o valor de orçamento anual de manutenção do museu era 500 mil reais por ano, foi 264 que foi gasto até então, ou seja, teríamos um bocado para gastar. Mas vamos colocar os 500 mil aqui, ó, 1, 2, 3, para ficar bonitinho, né? Com quantos minutos será que de congresso a gente pagaria os 500 mil reais? Basta você fazer, deixa eu colocar aqui, ó, relação congresso-museu. Basta eu dividir quem, Ju? Os 500 pelo 19,969. Ou seja, Juliana, com 25 minutos de Congresso Nacional, você pagaria aí a manutenção do museu. Por que eu tô fazendo isso? De novo, eu sou contra a democracia,
Olha, de forma alguma, eu só quero mostrar, né? Volta aqui para mim. Eu só quero colocar para vocês, num período tão crítico, né? Que é esse período eleitoral, colocar alguns argumentos para que você reflita na hora de escolher aí o seu candidato e tomar sua decisão e ir lá votar. Espero que, conhecendo essas informações, porque geralmente a gente vê, nossa, custa 1,2 milhão por hora, né? Mas da onde que os caras tiram esse número? Da onde que sai? Basta você começar uma procurada no site aí do governo que você vai encontrar. Beleza? Então este foi o recado desta semana. Vocês podem notar que o vídeo saiu em outro dia que não segundo, para que a gente não fique aí só falando de política nas segundas-feiras, que é onde sai o nosso conteúdo normal. Beleza? Então, um beijo nas meninas, um chute nos meninos, a planilha vai ficar disponível, certo, Ju? O artigo também, que vai sair aí depois que eu vou publicar no LinkedIn, lógico, numa linguagem um pouco mais formal, mas daí você pega a sua planilha, você pode, onde tá ali, ó, manutenção do museu, você pode colocar o gasto anual de qualquer coisa e fazer a conversão de quanto que o Congresso vai pagar. Então, antes de formar a sua opinião em relação ao seu candidato, em relação às coisas que você vai fazer, estuda, dá uma olhadinha nas propostas e aí defina qual é a sua opção. Até mais.